Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Hoje a gente fala sobre penhora de bens e a gente vai trazer como exemplo o caso da apresentadora Ana Hickman, tá? Na última semana foi destaque no noticiário a informação de que a Justiça de São Paulo teria determinado a penhora de salários da apresentadora em um processo aberto por um banco, é o Banco Original, em razão de uma suposta dívida de quase R$1 milhão. A apresentadora, ela afirma não ter feito esse empréstimo, a assinatura eletrônica dela lançada na documentação teria sido fraudada e aí envolve, um outro processo, que é do divórcio que ela tem com o ex-marido. E aí, de forma geral, essa penhora, ela pode sim implicar no bloqueio, hora de salário, hora de bens, e é exatamente o tema de hoje do nosso Questões de Família. O comentarista José Eduardo Coelho Dias já está aqui conosco na ponta da linha. Edu, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Que situação, né? Bom dia, Edu. Bom dia, Fernanda. É engraçado isso, né? O casal se separa e aí começam a aparecer situações que a gente nem imaginaria, né? Bem, sei lá, a gente nem sabe o que pensar direito. Mas o que acontece? Dependendo do regime de bens que o casal escolheu para nortear, as questões econômicas, financeiras da sua vida em comum, os bens podem não estar em nome de um ou podem não estar em nome de outro e mesmo assim serem do casal. Eu explico. No regime da comunhão parcial de bens, por exemplo, são considerados comuns, ou seja, dos dois ao mesmo tempo, todos os bens que foram adquiridos na constância daquela relação, depois do casamento ou depois da formação da união estável, independentemente do nome de quem esteja. Tá? Uhum. E a regra é que esses bens sejam comuns, então eles podem, a princípio, ser penhorados. O que é a penhora? É uma restrição judicial, é uma indisponibilidade que é feita no bem para garantir o pagamento da dívida. Terminada a fase de impugnação a essa penhora, impugnação à própria execução, esses bens são colocados à venda para pagar ao credor. Porque o credor não quer apartamento, o credor não quer carro, o credor quer receber o dinheiro dele. Então, esses bens vão ser convertidos em dinheiro. Como? Por meio de leilão, por meio de adjudicação do próprio credor, que pode preferir, enfim. E aí lembrar o seguinte, que os bens da comunhão, ou seja, esses bens comuns do casal, eles obrigam, sim, ao pagamento das dívidas, desde que essas dívidas tenham sido feitas para atender os chamados encargos da família, e a própria administração dos bens comuns, além daquelas que a lei determina, Mas então, veja bem, se uma pessoa faz uma dívida relacionada à gestão de um bem comum, essa dívida é dos dois. Agora, é claro que nós não podemos admitir qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de trapaça, Então, temos que apurar isso aí. Como é que é feita essa apuração? Por meio dos processos. Uhum. Se ela não tomou parte nessa execução, ela vai oferecer um recurso que a gente chama de embargo de terceiro, que é aquele que não tomou parte de uma relação processual, mas que teve um bem ameaçado naquela relação processual. Então, ela pode entrar com embargo de terceiro. Mas se ela foi executada naquela ação, ela pode oferecer, se for um título judicial, uma impugnação ao cumprimento de sentença, e se for um título extrajudicial, pode oferecer os embargos do devedor. Nesses embargos do devedor, nessa impugnação, ela vai poder alegar tudo que for de direito. Vai poder alegar que o título é nulo. Por que seria nulo? Segundo ela alega, foi feito com base numa falsa assinatura digital. Pode alegar isso? Pode. Vai lá e faz a perícia, vê se é falso ou não é. Se realmente ficar constatado que não é dela, que a assinatura não é dela, evidentemente que essa dívida vai ser, esse título, vai ser anulado. Enfim, o devedor, ou pelo menos a pessoa que é acusada de ser devedor, pode se defender
A lei processual vai trazer diversos modos dessa pessoa se defender para que o juiz depois possa aferir quem tem razão, se é o credor ou se é o devedor. Deu para entender a explicação, Fernando? Sim, deu sim. E é isso. Eu fico imaginando, Zedu, né? Assim, as pessoas contam com salário para sustentar a família, né? Mas olha só, aí temos que ver qual é o salário, porque um determinado percentual do salário pode sim ser bloqueado. Aham. Tá? E aí tem que ver também o seguinte, a gente fala, isso aqui é o meu salário. Às vezes não é o salário estrito sensu. Às vezes é um pagamento feito, por exemplo, numa conta de pessoa jurídica. Ora, a pessoa jurídica não recebe salário, né? Então a gente precisaria ver mais detalhadamente o processo, saber se foi realmente o salário ou se é aquilo que a pessoa chama de salário. Uhum. Porque às vezes a pessoa conta com o dinheiro todo mês e acha que aquilo é um salário. Mas o salário não. O salário é aquilo que é pago numa relação de trabalho, que consta da carteira do trabalho, que vem no contra-cheque, né? E que é diferente das receitas contínuas que você eventualmente recebe por ser um prestador de serviço, por ter um contrato de não trabalhista, mas um contrato de prestação de serviços terceirizado, por exemplo, enfim. São várias modalidades. O salário, como regra, é empenhorável, mas quando ele é extremamente elevado e que não compromete, que a penhora não compromete a subsistência daquele assalariado, a gente não vê problema. Te agradeço, viu, Zedu? Até a próxima segunda, hein? Se Deus quiser, estaremos aqui, Fernanda.